boa noite. Chegando quarta-feira, um pouco adiantada, não, 2 minutos atrasado, mas também não é tanto assim, né? A gente sempre inicia pontualmente, mas não tem nada de atraso aqui. São 2 minutinhos aqui do Face. Sejam todos muito bem-vindos nesta quarta-feira, 19h47. Aqui para mim, 19h47. Hoje, o nosso tema, e avisando você que vai para o YouTube, que caso você queira ou deseje, você que está logo no início aqui da live, caso você deseje cortar esse pedaço da abertura para iniciar a live, fique à vontade, tá? Porque tudo que é feito aqui no Facebook, eu encaminho aqui agora, falando como se eu estivesse no presente do YouTube, certo? Aí eu vou levar para lá, até a gente se acostumar, até dar tudo certo, o que eu falei para vocês. Futuramente, fazer tudo pelo YouTube. Mas enquanto não dá, nós iremos fazer por aqui mesmo, essas live aula. O assunto hoje, né, é sobrevivendo à selva da opinião. Como discordar sem guerra e proteger sua empatia em um mundo polarizado. É muito difícil, é muito desafiador, né, gente? A gente colocar a nossa opinião para as pessoas é desafiador. Mas nós estamos aqui para isso, para a gente ver o que a gente pode fazer para a gente poder melhorar essa nossa comunicação sem que ninguém sofra de lado nenhum, certo? Olha, deixa eu tomar um gole de água, porque eu cheguei aqui, achei que, de repente, acho que foi horário meu, e cheguei meio que correndo, e só para não molhar aqui. Então, bora lá. Aqui a gente faz uma abertura, como sempre, né? Aquela aberturinha assim, olha, cansado de discussões que viram ringue, e de se sentir exausto por tentar entender todos os lados. É desafiador isso, né? A gente tentar entender todos os lados. Em tempos de polarização acirrada, e uma cultura que, por vezes, idealiza empatia sem limites, surge uma questão crucial. Como podemos defender nossas ideias sem criar inimizades e, ao mesmo tempo, proteger a nossa saúde mental? Olha que dificuldade. A gente, hoje em dia, nós estamos passando por um período muito difícil, muito desafiador. Eu não gosto de falar essa palavra difícil, desafiador. Porque a gente, se você coloca uma opinião sua, você tem que fazer um texto imenso para dizer o porquê que você às vezes, ao contrário, aquilo que alguém pensa. Então, a saúde mental da gente vai para o beleléu, né? E não vale a pena, tá? Se você busca navegar conversas difíceis no trabalho, na sua casa ou nas redes sociais e quer entender os limites da empatia para não se perder no processo, vem aqui nesse bate-papo aqui, tá? Quando a gente fala desses limites da empatia, é outro caso desafiador também. Porque se a gente for falar de empatia, o que tem mais lá para frente, meu Deus, é muita coisa. É muita coisa, certo? E... só um minuto. O ringue das opiniões. Por que discordar virou um combate? Por que discordar virou um combate? O que acontece?
Porque toda discordância hoje parece uma luta. Tudo que a gente vai discordar, tudo que a gente não concorda com alguém, vira uma discórdia, porque é impossível. Hoje não está podendo mais colocar a tua opinião, né? Vamos entender os gatilhos da polarização. Essa discórdia, né? Cada um pensa de uma forma que transforma conversas em verdadeiros combates. De repente você está conversando com um, conversando com o outro, está numa rodinha, você fala uma coisa, de repente, um que está ali não concordou com a tua ideia, ou ali na própria rede social, aí é um desafio, Gente, eu estou aqui porque eu estou com o computador ligado ali, que estava caindo aqui, tá bom assim? Mas bora lá, tá? Essa sensação de discordar virou um combate. Tem raízes em vários fatores, especialmente no ambiente digital e na sociedade atual. Foi o que eu acabei de falar para vocês. No ambiente digital, acho que está pior, viu? Porque a gente vai chegar na parte ali do ambiente social e quando a gente está presente, como as coisas mudam totalmente, sabe? Vamos lá. Polarização extrema, né? É uma polarização extrema mesmo. As opiniões tendem a se agrupar em polos opostos, com pouca abertura para nuances, diferenças, pensamentos, formas de pensar, sabe aquelas coisas bem sutis mesmo, ou pontos de vista intermediário. Isso cria um nós contra eles. Sempre assim, um nós contra eles, onde qualquer discordância é vista como uma ameaça à nossa visão. Então, tudo torna-se, muitas pessoas, né? Vou colocar aqui, porque de repente, quando a gente fala a gente está falando todo mundo. Então, eu não posso falar por todos, mas é uma forma, é uma expressão que as pessoas usam, né? E a gente precisa parar de usar esse agente, onde engloba muitas pessoas. Precisamos colocar mais assim, joga sempre para mim, para você, certo? É muito mais fácil. Vamos lá, em resumo, a polarização, tá? A divergência extrema acontece quando as opiniões ficam divididas dos dois lados opostos e sem espaço, tá? Para quem pensa diferente ou tem um outro tipo de visão. Então, ela vira um nós contra eles. É desafiador mesmo, a gente está convivendo, a gente está passando por isso, a gente precisa. Nós precisamos. Então, bora lá que esse é a gente. Porque, de repente, a pessoa pode estar do lado do outro lado assim, você está me incluindo nisso daí, a gente me incluindo nisso daí, não está incluindo ninguém. É o hábito que a gente precisa mudar na hora de falar. Precisamos parar e pensar para falar, né? E até o né também. E procura, quando a gente fala nós também, às vezes envolve, mas é meio difícil. Então, a gente mandou uma conversa, um diálogo, onde a gente fica aí, isso que eu estou falando, fica com medo de. Aí eu vou desagradar alguém achando que eu estou incluindo essa pessoa no meio quando a gente fala a gente. E qualquer discordância é vista como uma ameaça ao nosso jeito de pensar. Isso é verdade, tá? Anonimato e desinibição online. Olha que interessante. Anonimato e desinibição online. É bem interessante mesmo. Porque quando estamos, não tem como, do outro lado, como eu estou aqui do lado da telinha, todo mundo,
tudo muito maravilhoso, é tudo mais fácil, mas eu vou ler aqui para vocês. A distância e o anonimato nas redes sociais podem levar as pessoas a se expressarem de forma mais agressiva e menos empática do que fariam pessoalmente. Resumindo, a pessoa, quando ela está online, quando ela está do outro lado da tela, ela fica muito mais corajosa. Pode reparar. Algumas coisas que nós falamos, agora, é nós mesmos agora, que nós falamos online, muitas das vezes não são ditas pessoalmente para outra pessoa. Olha que coisa mais estranha. Estranha não, é real, né? É real. Estou virando assim, tá? Como eu falei para vocês, eu estou com outro computador ligado aqui. Tudo bem? Então, as pessoas se tornam realmente mais corajosas. Aquele anonimato, aquela desinibição online, se dá no direito de falar aquilo que quer e a hora que quer e para quem quer. Eu já passei muito por isso. Eu já bati muita cabeça relacionada a isso. E às vezes, por algum impulso, uma ansiedade, dava uma resposta. Hoje não, hoje a gente tem que dar mais uma respirada. Será que vai valer a pena? Onde eu vou apresentar isso ali embaixo para você, né? Olha, que legal. Por que acontece? Nós apoiamos certas coisas, outro não. Às vezes a gente nós ficamos buscando por coisas que é do nosso interesse. E às vezes não é do interesse do outro. E aqui no que eu vou falar, ó, câmeras de eco e bolhas de filtro. Olha que coisa. Os algoritmos das redes sociais tendem a nos mostrar conteúdos que reforçam nossas próprias crenças, criando bolhas onde raramente somos expostos e opiniões divergentes. Quando essa exposição acontece, pode ser vista como uma invasão ou ataque. Então, vamos lá. O que o algoritmo faz? Tudo aquilo que nós gostamos, lógico, né? Que a gente tem um apreço, a gente vai procurar. E quanto todo mundo, as pessoas sabem que quando a gente está procurando, quanto mais a gente procura, o algoritmo está mandando para a gente. Pode até ter acontecido, gente, tem pessoas que às vezes você está conversando, é real. Tem pessoas que quando a gente fala sobre isso, dizem que não é real, dá risada, mas é real. Às vezes você está conversando, falando alguma coisa, a impressão que dá que seu celular está aqui do lado, e quando você vai na rede social, aquilo aparece para você. Eu só vou dar um exemplo. Vamos supor que eu estou querendo comprar uma TV nova. Aí eu fui lá pesquisar o preço lá no Google, alguma loja, isso, aquilo. Quando você entra na sua rede social, aquilo ali está lotado de TV de todos os preços. Então é isso, tá? É como se fosse aquela câmera, tá? Que fica dentro do teu quarto, observando tudo que você está falando e te mandando tudo aquilo que você gosta. Mas aí, ó, vamos aqui, ó, explicando, certo? Explicando. Imagina assim. Imagino assim.
Vamos lá. Imagina assim, as redes sociais funcionam um pouco como se criassem quartos. Acho que foi o que eu acabei de falar. Só para você, tá? Que são câmaras de eco. Nesses quartos, você só escuta vozes que concordam com a sua. Então, tudo que você está procurando, tudo que você deseja, tudo que você quer, está ali. O algoritmo faz isso com a gente, tá? Isso acontece porque os algoritmos das redes percebem que você gosta e te mostram muito mais disso. Foi exatamente o que eu falei ali em cima para você. E as bolhas de filtro? Certo? Elas são parecidas. Porém, são como óculos especiais que só te deixam ver informações que combinam com o que você acredita. Aí vem aquilo, aquelas bolhas, né? Ele só vai deixar, porque você gosta daquilo, vai deixar você ver sobre aquilo ali, certo? Vai te deixar ver sobre aquilo ali. Então, é isso que ele faz, tá? Você nunca esbarra com opiniões diferentes até um certo momento. Então, você tem a câmera que está te mandando o algoritmo, está te mandando aquilo que você busca, está te mandando, certo? Aí você vai lá naquela lupinha lá, vou dar até um exemplo, eu não sei porque o meu também está acontecendo isso. Sabe a lupinha lá que você vai procurar as coisas no Instagram? Quando eu vou procurar alguma coisa, ou o nome de uma empresa, alguma coisa, eu clico na lupinha ali, como deve ser hoje de todo mundo, aparece aquele monte de coisa. Só que ultimamente a minha, eu tenho tentar bloquear, eu não procuro por isso. Está sendo mandado para mim, um exemplo. Quem é que vai gostar de ver alguém batendo em criança, essas coisas assim? E aquela porcaria entra ali na minha. E a gente não sabe como faz. Não fui eu que procurei aquilo. Ouvi algum comentário no jornal, alguma coisa, e o algoritmo ouviu aquilo e mandou? Não sei. Mas é isso que acontece, tá? Mas vamos lá. Foco na vitória em vez do entendimento. É que a gente está falando muito. Então, a gente está começando a explicar aquilo que vem para a gente, o que vem para mim, o que vem para você, o que vem para todo mundo. Aí depois vai formando aquele funil que vai uma vez só para todo mundo, ainda vem aquela discórdia. Então, foco na vitória em vez de entendimento. Olha só, cada um quer sair ganhando. Mas bora lá. Muitas vezes o objetivo em uma discussão online, ou mesmo offline, parece ser vencer. Eu preciso vencer. O argumento, em vez de buscar entendimento mútuo ou um ponto em comum, isso leva a táticas de ataque e de defesa como um combate. Aí a gente vai tentando, colocando as nossas opiniões e tentando se defender dos ataques. Então, em poucas palavras, vamos lá, tá? Em muitas discussões, o que importa é ganhar, não entender o outro. O que acontece? É isso que está acontecendo ultimamente. Vira uma luta com um ataque de defesa, em vez de uma conversa para achar um ponto em comum. Mas isso não é só na internet, gente. É questão de opiniões, de ver a forma que vai tratar o outro. Isso é dentro de uma empresa. É dentro com um líder, é com o seu colega de trabalho, é com o teu chefe, é com a tua esposa, é com o teu marido, é com o teu filho. Então é para todo mundo. A opinião de cada um que tem que prevalecer. E ao invés de tentarem conversar para achar, vamos ver um ponto em comum. O que a gente pode fazer com isso? Mas não, sempre alguém, ou é na internet, ou é no trabalho, ou é em casa, ou é na escola, precisa se ver quem é que vai ganhar. Está na hora da gente parar, pensar e falar, peraí, não é assim que eu tenho que agir. O mundo já está muito complicado para a gente pensar. Intolerância à contradição. Olha como é real. Há uma crescente dificuldade em aceitar que alguém possa ter uma opinião diferente. Há uma crescente
dificuldade em aceitar que alguém possa ter uma opinião diferente, sem que isso signifique uma rejeição pessoal ou um ataque aos nossos valores. Então, tem coisas aqui que a gente passa para que as pessoas possam tentar se defender, tentar colocar o teu ponto de vista de uma maneira. Não significa que, de repente, eu vá agir assim. Eu, de repente, quando vai mexer com valor, com princípios e valores, talvez eu não vá aceitar. Eu não queira ouvir, porque não vai me interessar a opinião do outro. Você vai ter que respeitar, depende do que for. Eu não sou obrigada a aceitar, mas eu também preciso ficar em discussão, sabe? Emoção à flor da pele. Temas polêmicos muitas vezes tocam em valores e emoções profundas, o que pode intensificar as reações e dificultar um debate racional e calmo. Temas polêmicos tocam em valores, e é verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E vamos colocando, vamos vendo como que a gente pode fazer para a gente não se magoar e não magoar o outro. Não há motivo, a não ser que você seja provocado. Não há motivo para a gente sair atacando as pessoas. Não tem motivo para isso, certo? Cultura do cancelamento. O medo de ser público. Olha só como é que é isso daqui agora, hein, gente? Cultura do cancelamento. Olha só, tá? Bora lá. Cultura do cancelamento. O medo de ser publicamente criticado e cancelado por expressar uma opinião impopular pode levar as pessoas a se tornarem mais defensivas e agressivas ao defender seu ponto de vista. O que acontece? Tem pessoas que, para evitar de ser cancelado, para evitar que seja criticado, já vai com uma forma agressiva para cima de outras pessoas. Então, às vezes, essa cultura de achar que é uma forma de se defender. E não é bem por aí. Não há essa necessidade. Tem muitas coisas que eu não concordo. Tem muitas coisas que há tempos atrás eu também fiz, ataquei, sim, muitas. Logo, ainda mais quando começou esse negócio de Facebook, né? Quantas coisas que tinha, a gente atacava, depois você vai aprendendo, você vai estudando. A mesma coisa que eu estou aqui, estou passando isso, o que a gente precisa fazer, o que a gente deve fazer, né? Dizer que ninguém pode fazer, não, porque todo mundo é livre para fazer o que quiser. Aqui a gente está tentando, para que isso? Certo? Tem coisas que não dá. Tem coisas que estão aqui, né? Então, em resumo, discordar se transformou em uma batalha, dificultando o diálogo construtivo e a busca por soluções conjuntas. Então, a gente discordar de uma pessoa, hoje em dia, está assim, tá todo mundo com o pavio explodindo. Não dá. Você não pode estar mais discordando de ninguém. Porque as pessoas vão em cima de você. Olha o que está acontecendo. Olha aonde que nós vamos parar com tudo isso. Tem coisas que também não dá para aguentar. Ninguém é de ferro. Né? De vez em quando, F ajuda bastante, né? Vamos lá explicar esse medo de ser cancelado, tá? Vamos lá. O medo de ser cancelado.
online por opiniões impopulares faz as pessoas defenderem suas ideias com agressividade, foi o que eu falei ali em cima. Às vezes a pessoa coloca uma armadura e acha que essa agressividade vai ser a tua armadura. Não é bem assim. Imagina que existe uma multidão online pronta para criticar e te cancelar, e te ignorar e te boicotar. Quem fala algo que não agrada, porque você falou algo que não agradou. Não vão te dar um oi, não vão te dar uma opinião, não vão te dar mais nada. E você vai ficando sofrendo. Porque às vezes você é obrigado a concordar com alguém. Exemplo, não vou ser obrigada a concordar com ninguém, mas também não vou ser aquela agressão na qual eu era. Esse medo faz com que, ao invés de conversar numa boa sobre diferentes ideias, as pessoas já entram na defensiva e ataquem quem discorda só para não serem cancelados. Bora lá, eu vou te atacar. Isso seja na política, isso seja na vida social, isso seja no futebol, isso seja na religião, isso é em tudo, certo? Vários fatores juntos fazem com que discordar vire uma briga, atrapalhando qualquer diálogo produtivo para achar soluções juntos. Então depende, a gente vê em futebol, está demais da conta. Política nem se fala. Religião também. Nossa, olha o que está acontecendo agora. Com aquele coitado daquele Frei, que só está fazendo bem para todo mundo. Olha que esse menino, a gente pode dizer que é um menino, um rapaz, né, esse Frei, está passando. Mas tem quem discorde, tem quem não concorde. Fazer o quê, né? Vamos colocar um exemplo aqui. Em uma roda de amigos, surge uma discussão sobre a legalização de uma determinada prática. Bora lá, explicar isso daí. Toma até uma aguinha. E você tem uma opinião contrária à maioria que está ali. Olha que situação, né? Então, como aqui eu estou passando para vocês, não é o que eu, de repente, eu vou dando um exemplo aqui, vamos pôr a legalização de alguma coisa na qual eu não sou a favor. Exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Não significa que é o teu. Mas aqui eu posso falar porque é questão de princípio, questão de valores. Por exemplo, aqui estou dando exemplo do meu, o que eu penso. Exemplo, eu não aceito e não sou a favor do aborto. Ponto. Ponto final. Acabou. Só que aqui, na aula que eu estou passando, aqui está para a gente mostrar como deve ser feito, como a gente deve entregar a sua forma de pensar para o outro. É o que eu vou apresentar aqui para vocês. Tá bom? Nem tudo que está aqui significa que é o meu pensamento em determinadas situações. Não digo em todas as situações. Ok? Então, bora lá. Uma forma clara e respeitosa de expressar, de você se expressar, tá? Segundo, se fecha aqui, tá? Como que você iria debater isso com outras pessoas? Eu dei o exemplo do aborto, mas existe a legalização de várias coisas, na qual, de repente, eu até respeito, sim, a opinião do outro. Nesse meu caso, não, mas bora lá. O que você iria fazer?
entendo o ponto de vista de vocês e respeito muito isso. Você está lá naquela roda com aquele monte de gente, certo? Na minha visão, existem alguns outros aspectos que me preocupam em relação a essa legalização. Como, né? Você coloca o seu ponto de vista ali, tá? Aí você vai perguntar à galerinha que está ali com você. Gostaria de entender melhor como vocês enxergam essa questão. Tá, então, é o que eu falei, não vamos ser tão radical aqui, tá? O exemplo que eu dei, que se fosse comigo, é um exemplo que veio na minha cabeça, não poderia ser qualquer um outro, tá? Vamos supor, eu, Rosana, ali a pessoa está ali falando da legalização do aborto, eles são a favor, ponto. No meu caso, eu já nem iria nem perder o meu tempo em querer entender como eles enxergam aquela questão, a partir do momento que eles estão a favor. Está dando para entender? A partir do momento que são a favor, eu não faço questão nenhuma de entender. Mas, agora, partindo para uma outra, vamos supor que fosse outro assunto, uma outra coisa. De repente, aí sim, falar, vocês estão todos aqui, isso que eu estou falando, gente, era uma reunião de amigos, uma reunião familiar, era uma reunião de trabalho com seu chefe, com seu líder, com seus amigos. Né? Então, é assim que você deve agir conforme a aula. Certo? Um outro exemplo da sua postura, como é que você iria fazer, certo? Bora lá. Ouço o que vocês estão dizendo sobre a legalização, por exemplo, do aborto, das drogas, sei lá do quê. Mas essa é uma posição com a qual eu discordo fundamentalmente. É um outro exemplo que pode ser da forma que você vai falar delicadamente com o outro, para não ter agressividade, para não ter briga, porque aqui a live, aqui a aula aqui, é exatamente para isso, apresentar uma forma das pessoas se entenderem, tudo bem? Dando continuidade, embora eu valorize nossa relação, é uma diferença de opinião que eu considero bem importante para mim. Tá, respondendo por mim, como eu falei, eu dei o exemplo do aborto. Tá, eu não sei se eu iria dar continuidade a esse papo, a essa conversa na mesa, a partir do momento que eu não sou a favor. Então, não teria motivo para eu estar presente ali. Não teria motivo de eu estar convivendo com essa, podemos dizer, galera, se os princípios, os valores deles não batem com o meu. Ah, você está indo totalmente fora aquilo que a aula está dizendo. Não, estou colocando o meu ponto de vista e deixando claro aqui como que você deve fazer, né? Ouvir, pedir atenção, falar, olha, eu quero te ouvir, o seu ponto de vista, Neste caso, eu não quero ouvir. Eu não faço questão. Entendeu? Não, agora, em outras, legalização e outras coisas, de repente a gente senta ali, vai aqui. Eu falo, nossa, realmente, né? Realmente, de repente tem alguma coisa que realmente vai fazer sentido. E você pode mudar de ideia. Então, em outras coisas, aborto não, para mim não, tá? Mas são exemplos. E aqui diz, tá? Porque funciona. Tem 5 itens aqui, dizendo porque essa forma da gente conversar, essa forma de pedir, dizer para o outro, eu quero te ouvir, eu quero ver o teu ponto de vista, sim, tá?
se for com legalização de outras coisas, ou se for outra coisa. Então, e dentro do teu trabalho, aí tem aquilo. Eu não tenho como levantar de uma mesa onde está o meu chefe, onde está o meu líder e ir embora. Se o meu chefe e o meu líder pensam diferente de mim. Eu não posso. Eu vou ter que agir dessa forma. Simplesmente dizer. Mas aí você vai falar, mas aí você vai mudar o seu ponto de vista, vai dizer que você é a favor? Não. Você pode ser mandado embora? Posso. Certo? Então, conviver com esses tipos de pessoas eu não gostaria. Mas, de repente, se lá no meu meio de trabalho existe, eu tenho que ficar na minha e ficar quieta, e cada dia cuida da tua vida. Não vindo interferir na minha, tá tudo de bom, certo? Não frequentando a minha casa, tá tudo de bom. Agora outras coisas não. Então, lá, por que funciona esse jeitinho de querer ouvir? Citei 5 itens que eu coloquei aqui. Começa com o respeito, tá? Você reconhece e valoriza a opinião dos outros antes de apresentar a sua. Ok? Certíssimo. Se for com outras legalizações, se for com outro assunto, como eu estou dando exemplo meu, legal. E é isso que a gente tem que fazer. Respeitar. Porque aceitar, dependendo do que é, também não dá. Mas dependendo da situação, no seu meio de trabalho, você tem que manter a sua postura e ficar quieto ali. Certo? O item 2, você mantendo essa postura, certo? Deixa claro a divergência. Você usa uma frase como, na minha visão, é isso. Você está usando lá em cima, olha, na minha visão, para sinalizar que a sua opinião é diferente. Então, é falar com jeitinho, falar com delicadeza. É isso que nós devemos fazer, certo? É isso que eu passei lá em cima. Então, é isso que você tem que colocar na tua cabeça. Comece a praticar esses tipos, tenha essas posturas dentro do teu trabalho, da tua residência, com a sua família, qualquer outro lugar. Essa postura que você tem que ter. A terceira, foco em um ponto específico. Em vez de discurso longo, você aborda um aspecto da questão. Então, ao invés de você ficar falando essas coisas, tudo aquilo que você pediu lá em cima, com aquele jeitinho, então você já tem um foco ali, certo? E uma justificativa breve. Você explica o porquê da sua preocupação de forma concisa. Então, ali, aquele jeitinho, você dizendo a sua opinião, isso, aquilo, que é o caso, se for o caso, né? Você está apresentando isso. E a quinta, abre para o diálogo. Tudo isso convida os outros a compartilhar suas perspectivas e aprofundar a conversa, em vez de criar um confronto, o que diminui a chance de reações negativas e abre um espaço para uma conversa mais construtiva. Tá, vai abrir espaço, do jeito que a gente for falar, isso, aquilo, realmente vai evitar briga, vai evitar discussões, isso, aquilo, e de repente pode sair desse resumo todo, desse funil tudo. De repente, aquele cenário que você estava imaginando não seria, de repente, aquilo lá tão pesado. E, de repente, pode acontecer até, poxa, a pessoa realmente, vendo por aquele outro ângulo, vendo o lado que a pessoa está tentando explicar, não te convencer de algo na qual você vai interferir os seus princípios e os seus valores, não é disso que eu estou falando. São coisas que, às vezes, você tem o direito de voltar atrás. Pois sabe que eu não tinha visto por esse lado? Exemplo, tem pessoas... Melhor não falar. Não. Às vezes a legalização de algumas coisas, né?
Não. A empatia, vamos falar sobre, e nós falamos sobre empatia, acho que um dia eu vou fazer um lado só sobre empatia, porque, gente, é um conteúdo tão grande, não é só aquilo que o pessoal fala, se colocar no lugar do outro, de jeito nenhum, não é. O lado B da empatia, quando tentar entender o outro, dói. Tem esse lado também, tá? Bora lá, tá? Um minutinho. Tá. Bora lá, tá? A empatia, embora valiosa, tem seus limites e pode levar ao esgotamento emocional. Não. Pode ter certeza. Pode ter certeza absoluta, porque há casos em que, pelo amor de Deus, aqueles casos que você tem que ter aquela empatia, te deixa doente também, tá? Pode levar ao esgotamento emocional, principalmente em contextos de opiniões muito divergentes ou em situações de conflitos constantes. Discutir como a fadiga da compaixão pode afetar a nossa capacidade de interagir de forma saudável. É complicado, gente. Esse negócio, vamos ter empatia, não é bem assim, não. Eu vou fazer um negócio só sobre empatia. Aí eu sei que vai ter um monte de gente que vai falar um monte de coisa, tá? Então, às vezes, vou tentar colocar no lugar excessivamente, pode ser prejudicial à nossa saúde. Toma cuidado, eu vou colocar um exemplo aqui, tá? Tem esse exemplo aqui. Oi. Olha, eu já falei que não aparece para mim. Desculpa aí. Então, vamos lá para um exemplo, tá? Ainda bem que é pelo Face, né? Porque se fosse para... Tá. Vamos para um exemplo aqui. Você tem um amigo, meu pai, muito próximo, que está passando por um divórcio. É tudo um exemplo, tá? Está passando por um divórcio complicado. E está extremamente negativo. Liga para você várias vezes ao dia para desabafar. Bem, amiga, para essas coisas, né? Você, como um bom amigo, se esforça para se colocar no lugar dele, tentando sentir a dor e a frustração que ele está vivenciando. Jesus, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou passando o que é feito da aula para passar para vocês, tá? Então, eu vou fazer uma parte, sim, só sobre empatia. Não dá para você se colocar no lugar do teu amigo que está passando por um divórcio, que ele está sofrendo, está com dor no coração. Todinho. Você sabe que ele está sofrendo, você sabe daquela dorzinha. Mas você passou já por um divórcio? Se você passou por um divórcio, se você passou pela dor do divórcio, pelo mais ou menos sofrimento que eu estou... Aí dá para você se colocar no lugar dele. Mas fala, mas como? A gente colocar... Não dá para você se colocar no lugar de ninguém. A partir do momento que você não passou por aquilo, dá para você ter uma noção, tá? Um exemplo que eu sempre dei aqui e vou falar novamente, tá? Vamos supor, tá? Vamos supor
Quem perdeu mãe, quem perdeu pai, quem perdeu irmão, sabe exatamente o que é essa dor. Então, se uma pessoa que passou por isso, vier conversar comigo, que já perdi meu pai, já perdi minha mãe, já perdi os meus irmãos, eu sei muito bem que dor é essa. Porém, eu vou fazer essa live. Porém, eu não sei qual foi a sua relação com o teu pai e com a tua mãe. Certo? Se eu conheço a pessoa, eu sei que é uma pessoa que realmente sempre teve uma relação muito boa com o papai, com a mamãe, com os irmãos, eu sei o quanto está sofrendo, dá para a gente entender sim. Mas se alguma outra pessoa nunca teve aquela relação tão boa assim, passa por uma dor, isso aqui não é a mesma da tua. Você vai até entender, mas não vai ser a mesma. Você vê como é meio complicado? Mas bora lá, vamos dar continuidade. O que é a aula da Petita? No começo, você consegue ser um bom ouvinte e oferecer apoio. O teu amigo está passando por esse divórcio, a tua amiga está passando por esse divórcio, com esses sentimentos negativos de tudo na vida deu errado, tudo, começa a te ligar todo dia, toda hora, o tempo todo, de manhã, período da tarde, da noite. Daí você começa a dar o seu apoio. No entanto, com o tempo, você começa a se sentir cada vez mais sobrecarregado e ansioso. Já vai sobrecarregando a pessoa, certo? As constantes conversas negativas começam a afetar o seu humor e a sua energia. Ó, isso a gente está falando tudo sobre empatia, tá? Tudo aquilo que aquela outra pessoa negativa está passando no seu dia a dia, está transmitindo para você, ou entregando isso para você também, está te deixando cansado. E também te dá uma dor. Então é isso que a gente fala. A empatia também tem os seus... Não é bem por aí também, não. Você se pega muito pensando nos problemas do seu amigo o tempo todo, como se fossem seus. E isso vai atrapalhando a tua vida. Ah, mas amigo não é para essas coisas. É, gente. Mas a empatia também dói. Porque isso vai acontecer. Começa a ter dificuldade para se concentrar no seu próprio trabalho e se sentir exausto emocionalmente. Você imagina uma pessoa o dia todo ligando para você, falando de um problema, falando do outro, falando... Caramba, né? E o seu dia? Nesse caso, a tentativa excessiva de se colocar no lugar do outro, de sentir na pele a dor dele, acabou sendo prejudicial para a sua saúde mental, levando ao esgotamento emocional e ao aumento da sua própria ansiedade. Então, acaba com a gente também, tá? Você acabou absorvendo a negatividade do outro em excesso, sem conseguir manter um limite saudável entre empatia e a sua própria saúde mental. Olha só, é aquilo que a gente falou. Você quis tanto ajudar, tanto colocar assim no lugar do outro, tudo aquilo que era negativo do outro, falando para você o dia todo, que acabou com a sua saúde mental. Entendeu? Por isso que a gente fala, empatia não é como as pessoas falam. Empatia não é só... é muito bonito. Na teoria, gente, na teoria, tudo é lindo. Na teoria, tudo é muito bonito. Certo? Mas não é bem assim na prática, não. Quando a gente vai falar assim, eu vou fazer uma live aula sobre empatia. Eu sei que milhares de pessoas vão falar, mas quem não sabe o que é empatia? Muita gente. Muita gente confunde a empatia. Vamos colocar no lugar da outra, que ela caiu lá, bateu a perna. E foi para o hospital, quebrou a perna. Entendeu?
Mas vamos, é possível praticar empatia de forma saudável, estabelecendo limites emocionais e reconhecendo que entender o outro não significa concordar com ele. Eu sempre falei isso. Sempre disse isso. E na aula está aqui, certo? E na aula está aqui. Integrar as técnicas da argumentação respeitosa com a prática de uma empatia consciente, permitindo discordar sem hostilidade e proteger o seu próprio bem-estar. Tá? Então aí a gente vai ter que saber realmente, né? Saber discordar, saber conversar. É desafiador. Tá, então aqui, ó, tem muita coisa aqui que eu vou até pular. Isso daqui não tá, mas eu vou até pular. Tem algumas dicas aqui, restante tem muita coisa, mas muita coisa aqui. Só que isso aqui daqui, essas outras dicas que estão aqui, ela vai ser para um outro espaço que em breve eu vou revelar para vocês. Talvez todo mundo vá ter. É muita coisa. Tá? E essas que eu falei para vocês seriam aqui para lá. Mas essas outras aqui, que talvez vai dar até alguns minutinhos aqui, eu vou pular, sabe? Aplicar estratégias no trabalho, certo? Com a empresa, lá com o teu chefe, com o teu líder, a gente precisa ter, sabe? Que os benefícios de fomentar que uma cultura de debate construtivo com cuidado e saúde, tá? A gente precisa levar isso para a equipe, certo? Ter estratégias na reunião, no trabalho, na família, tá? Então tem muitas coisas aqui, os feedbacks, os retornos, tanto no trabalho, os retornos, feedbacks no retorno, na vida pessoal, na vida social, tudo está aqui, o que deve ser feito, qual é a forma, tá? Para ser mais quente, demonstrar que você se importa com o desenvolvimento da pessoa. Vai estar aqui, tá? Para você ser mais aberto, incentivar a pessoa. São outras dicas que estão aqui nas relações pessoais que eu falei, certo? Para ser mais vibrante, mostrar entusiasmo, para ser mais direto, seja honesto e transparente, certo? Para você ser mais aberto, estar disposto a ouvir diferentes pontos de vista, mesmo que você não concorde com eles, dependendo do assunto, tá, gente? A gente precisa ser aberto. Você pode até falar, entendo que você pensa diferente. Podemos conversar mais sobre isso para entendermos as perspectivas um do outro. Então, isso é legal. Mas o outro também tem que te dar um espaço. Porque tem pessoas que não te deixam falar. Tem pessoas que, olha, onde está tão legal que eu ouvi, eu nunca mais vou esquecer. Sabe, tipo, aquilo você fala tão alto que eu não consigo te ouvir. Deu para entender? Tem pessoas que não te dão espaço. Que só o ponto de vista dessa pessoa é que é válido. Agora, não sou obrigado, né? Nós não somos obrigados. Então, aqueles insights que vêm, sabe? Às vezes na sua cabeça, precisa dividir com as pessoas, certo? Ser mais direto. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado, hoje em dia. Vamos lá para a gente... Deixa eu mudar aqui. Para a gente ser mais quente. Quando eu digo ser mais quente nas nossas respostas, às mensagens, com atenção, com cuidado, mostrando que você importa com o que a outra pessoa diz.
aqui abriria um outro leque. Nossa Senhora, se a gente for pegar, a gente daria 3 coisas. Uns concordam, outros discordam. Responda as mensagens com atenção e com cuidado, mostrando que você se importa com o que a outra pessoa diz. Jesus. O exemplo de hoje. Falei com a minha amiga Laís. Depois eu te falo, que eu te dei um exemplo aqui, sem citar nomes. 6 horas da manhã, recebo um WhatsApp. 6 horas da manhã. Para ser mais exato. Ou era 5h57, quase 6h57. Mais ou menos isso, tá. De uma pessoa na qual eu tinha feito uma ligação há 3 dias atrás. Há 3 dias atrás, eu tinha feito uma ligação solicitando um pedido na qual me apresentaram o valor, tudo, eu concordei, eu falei, só vou dar uma reforçada, depois eu vou reforçar com a outra, tá? Quer dizer, se você é um vendedor, uma vendedora, 3 dias depois você responde. Mas sempre você fala sobre isso. Eu vou morrer falando sobre isso. É inaceitável. Mesmo que se você não seja vendedor. Se você é vendedor, então pior ainda. Tomara que você não venda mais nada. Não estou dizendo mal para ninguém, não é maneira de falar. Você deseja lá, volta para cá. Caramba! Além de te ligar depois, você me ligou? Não, criatura. Aí eu liguei para outra determinada pessoa, falei, olha, fulano de tal me ligou 6 horas da manhã, isso aqui. E conversando, eu falei, olha, é sobre isso aqui, 2 palavras. Eu falei, então tá bom, então estou esperando. Então tá certo, então. Ainda fui boazinha. Aí eu fiquei esperando até as 10. A pessoa responder. Aí eu peguei e falei, liguei para essa pessoa. Não é isso. Não é isso, eu estava falando, liguei para ela. Falei, aconteceu isso aqui, eu não quero mais. Assim como eu não quero mais. Se a pessoa não aprendeu na alegria ali da gente ligar, vai aprender na dor. Problema da pessoa. Mas a pessoa não quero saber. Da mesma forma, a mesma atenção que me deu, estou dando um retorno. Não quero. Deixa para outro. Então as pessoas conversam com você e te largam no vácuo. Aí você acha no direito de quando você dá alguma resposta, quando você também some. É tão complicado tudo isso. Aí você tem que ter empatia com a outra pessoa assim mesmo. Mas eu não fico o dia todo, exemplo, no WhatsApp. Claro, você não fica, criatura, mas você posta não sei aonde, posta no grupo, não sei de onde, está vendo outro grupo, que você não está vendo. Aí é diferente. Ter prioridades, olha, eu tenho prioridades em outros assuntos, eu tenho prioridades com outras, aí você tem que aceitar. Mas te largar no vácuo. Sendo vendedor ainda, tá, é porque não precisa. Tá? Nós precisamos estar mais abertos a diferentes opiniões. Evite discussões acaloradas. Se discordar, faça de uma forma respeitosa. Respeito a sua opinião, embora eu tenha uma perspectiva um pouco diferente sobre o seu ponto de vista. Tá, eu não sou obrigada a concordar com a opinião de ninguém. Mas eu passo aqui para vocês a forma que vocês devem falar. Você já pensou, se eu vou falar para o meu chefe, para um líder, alguma coisa dessa forma, eu não quero nem saber? Não. A gente tem que engolir o saco e tá. Eu só não iria trabalhar num determinado lugar, onde eu saí também. Já falei sobre isso. Eu trabalhava num determinado lugar, que eu não vou falar o nome, era onde tinha uma assistência técnica. Bom, assistência técnica não tem tudo na vida. Aí tinha uma equipe que eu comandava. O que acontecia? Por isso que a gente não confia.
eles criavam, vamos supor, você precisava trocar só a tampa dessa caneta. Eles colocavam no orçamento para a pessoa e falavam que além da tampa da caneta, tinha que trocar a tampa, tinha que trocar a caixa, tinha que trocar a... E era mentira. Só levava todas as peças para dizer que trocou para a pessoa. Tá? Isso com o aval do dono, que era o principal. Porque precisava ficar, precisava trabalhar. Saiu, puxei o carro. Não faz parte dos meus princípios, dos meus valores, fazer isso com uma pessoa. Então, aí você pode chegar para o seu chefe, para o seu líder, sim, dizer assim, olha, não concordo com isso, tchau e benção. Tá? A importância de criar espaços seguros para diversidade de opiniões, tá? Então, você deixar um lugar bonitinho, limpinho, bonitinho, mas de repente surge aquela guerra. Eu não vou falar muito sobre isso aqui, porque isso, como eu falei, tudo isso aí vai lá para outra parte, que eu espero em breve todos terão acesso. Tá? Fortalecimento das relações. Um ambiente de respeito e abertura promove confiança e colaboração. Tá? Olha, tem muita coisa aqui. Eu vou dar uma pulada. Não vou passar, não. Tá. Bora lá. Olha, então vamos lá aqui, ó. Construindo pontes em vez de muros. Tá? Eu vou dar para a gente ter um mundinho mais tolerante e saudável. Tá? A polarização e a dificuldade em lidar com opiniões divergentes tem cobrado um preço alto em nossa saúde mental e nas nossas relações. Né? A gente está pagando um preço alto por isso. Nós podemos construir um caminho diferente aplicando estratégias em diversos ambientes, como eu falei, no trabalho, com reuniões, debater, saber debater, colocar regras, tá, no diálogo. Sabe, eu vou até falar aqui, olha, antes de bater numa reunião, estabeleça um contrato de diálogo, com regras básicas, ouvir ativamente sem interromper, focar nas ideias e não em ataques pessoais, buscar pontos de vista convergentes. Então, tudo isso numa reunião é preciso. Vamos falar, vamos debater hoje o assunto, mas tem uma regrinha aqui, tá? Sobre o feedback também, tá? Os empresários, os empresários, eles têm um papel crucial em fomentar uma cultura de segurança psicológica. É papel do líder, é papel do empresário, sim. Eles têm que deixar um ambiente seguro, um ambiente agradável, tá? Ouvir para entender, não para responder nas nossas relações pessoais. A gente precisa entender. Ai, meu Deus, a gente vai falar de escuta ativa aqui. Ouvir para entender, não para responder. Em conversas com amigos, familiares, pratique a escuta ativa Jesus, tá? Buscando genuinamente compreender o ponto de vista do outro, mesmo que ele seja radicalmente diferente do seu. Faça perguntas abertas para explorar suas razões e sentimentos. Gente, às vezes a gente manda algum recado, a gente manda algo escrito, a pessoa só lê ou ouve aquilo que quer, ou a última linha. Aí volta e te faz a mesma pergunta. Aí você brinca, olha a escutativa. O que é a escutativa? A leitura atenta. É irritante, tá? Dá uma calmadinha, né? Expressar sua verdade com respeito. Ao discordar, use a comunicação
em primeira pessoa. Sempre. Eu sempre falo, né? Tudo na vida a gente tem, até no trabalho, se a gente fala, joga para mim. Tá? Ao discordar, use a comunicação em primeira pessoa. Eu me sinto, na minha opinião, sempre, e foque nos seus valores e perspectiva, evitando generalizações ou acusações. Uma coisa que é muito importante, gente, estabelecer limites saudáveis. Tá? Estabelecer limites saudáveis. Se uma discussão se tornar excessivamente carregada ou prejudicial à sua saúde mental, não existe em pausar a conversa e retomá-la em outro momento, ou até mesmo se afastar se necessário. Realmente, quando não dá, você está vendo que o negócio não está dando, se afasta um pouquinho, por um período, entendeu? Ou da conversa. Se você está dentro do ambiente de trabalho e não está dando, vai lá tomar uma água, vai lá no banheiro, certo? Evite discussão. Lembre-se do exemplo do amigo no divórcio. A empatia excessiva, sem limites, pode ser exaustiva. Se você for lá só querer ficar compreendendo o que o outro está tentando passar, ou uma agressividade, ou o ponto de vista do outro, você vai ficar doente, certo? Nas interações online, cultivar a reflexão antes da reação. Ah, meu pai. Diante de opiniões que incomodam, respire fundo e reflita antes de responder impulsivamente. Pergunte sobre as motivações do outro e a sua reação contribuirá para um diálogo produtivo. Gente, quantas e quantas vezes eu também fui impossível? Hoje, não sei, às vezes depende. Aí depende, viu? Às vezes a gente vai naquele impulso, né? Mas eu já aprendi. Pode quanto que você aprendeu? 70%? 60%? Eu estou em um processo ainda. Porque tudo, como eu falo aqui, como já me falaram, pelo fato de eu não concordar, falei hoje, isso com a minha amiga hoje cedo, que a gente está falando sobre isso. Pelo fato de eu não concordar com determinada atitude de uma pessoa, eu falei isso. Aí você está achando que você fala uma coisa nas suas aulas. Sim. Aqui eu passo que a matéria está pedindo. A gente está orientando como se comportar para não ter problema. Não significa que o meu comportamento vai ser esse. A tipo, faço o que eu mando, faço o que eu faço. Não é bem assim. Eu, como ser humano, eu também estou em processo de evolução. E sempre, gente, a gente vai ter em processo de evolução. Sempre a gente vai estar aprendendo com o outro, vai estar aprendendo um pouquinho mais. Você erra todos os dias. Outra. Mas também não é aquele caso assim, sabe? Eu erro a semana inteira e vou pedir perdão para Deus no domingo. Não é bem assim também, não. Sabe? Porque aí também é muito abuso, né? Eu escolhi as suas batalhas. Nem toda discordância online precisa ser confrontada. Avalie se a discussão vale o seu tempo e a sua energia. Tem coisas que você, deixa passar, deixa passar. Não vale a pena. Aí tem coisas que tem vontade de ser, dá aquela vontade de afirmar. Quem nunca? Sabe aquele F? Priorize espaço seguro, busque e participe de comunidades online, olha que legal, que estabeleçam regras claras de respeito e tolerância, moderando comportamentos abusivos e promovendo a troca saudáveis de ideias. Vou procurar, né? Tá num grupo onde tem regras, aqui você não vai fazer isso, aqui você não vai fazer aquilo. Apesar que regra, gente, nem todo mundo aceita.
E nem todo mundo respeita. E aí é onde eu falo para vocês. O que acontece? Você coloca uma regra ali, num grupo. Aí você pede determinadas coisas, a pessoa vai e faz. Aí, você deixa passar. Aí uma outra pessoa vem e te diz, poxa, mas você pediu, eu falei, vou fazer o quê? Aí a pessoa vai e faz de novo. Aí quando não dá mais, você precisa sair, isso, aquilo, a pessoa não quer mais conversa com você. Porque é melhor você encerrar determinadas coisas do que dar continuidade, de falar, eu vou te tirar. Às vezes, por causa de 2, 3, você elimina 20. Você fala assim, não está dando, eu vou me desgastar, eu vou me aborrecer. Porque você pediu que, olha, dentro disso aqui, a gente vai determinar essa regra. E não adianta, porque acha que é bonitinho e tem que fazer. Eu vou dar um exemplo, você está num grupo, você fala, por Deus. Gente, é educado você mandar bom dia, você dá bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas, super educado. Nós precisamos disso. É a mesma coisa aqui, não adianta falar bom dia para vocês, boa noite, isso aqui, porque não sei o horário que vão estar assistindo. Então eu falo olá a todos. E é uma das coisas que eu ensino também para comunicação, e-mail, WhatsApp e outras coisas. Certo? Aí você coloca a regra. Estou dando um exemplo. Aí você acorda no dia seguinte, dentro disso onde tem um monte de pessoas, o que tem lá? Bom dia, galera, flores, vasos, para tudo quanto é lado. Gente, aí você olha aqui e fala, eu não estou acreditando. Aí o que você faz? Você fala, não está dando mais. Não dá. Sabe? Tem certas coisas que não dá. Aí o que acontece? Determinadas pessoas, porque você não mostrou, não respeitou a tua regra, achou que era bobeira demais, saiu. Aí o outro saiu porque não aguentava vir para a caixa postal deles, tanto bom dia, boa tarde, boa noite, flores, não sei o que lá mais, não sei o que lá, e o outro que era tão importante, tá ali com as suas ideias, sabe, compartilhar coisas boas, saiu porque não aguentou o outro fazendo isso, porque não respeita. E aí, não respeita a regra do outro, não respeita a regra do outro. E aí o que acontece? Aquele que era tão importante, aquele que ia fazer toda a diferença naquele espaço, naquele grupo, aquele que tinha ideias maravilhosas, coisas boas, que pudesse compartilhar e oferecer, ofertar para o outro, saiu. Por quê? Porque aquele que estava ali não respeitou a opinião, não respeitou a regra do outro. E como é que fica? Então, são coisas que... E não adianta. Por mais que a gente passou aqui, tudo isso que a gente passou aqui nessa live, que a gente fala live aula, né? Tem pessoas ainda que não vão concordar. Porque a minha opinião é essa. Eu preciso levantar e te dar o bom dia, boa tarde, mandar todas aquelas flores e vasos para todo mundo. Então, é desafiador, tá? Aprender a discordar sem transformar o outro inimigo em inimigo é praticar uma empatia que não nos sobrecarregue. Aí você vai falar, mas nesse caso você tem que praticar a empatia. Eu passo aqui o que a aula manda te passar. O que eu vou praticar, aí já é outro caso. Nesse caso, desse exemplo, eu não vou praticar a empatia. Não vou. Então, independente goste ou não, eu vou fazer depois uma outra live só sobre empatia.
Porque é tanto conteúdo da empatia, desse negocinho de, eu vou só me colocar no lugarzinho do outro, que não é bem por aí não, tá? Então eu vou correr aqui, tá? Certo? Só que eu vou passar, gente, olha, eu vou passar, só pra gente finalizar, antes da gente finalizar, não, tá bem grande aqui, eu preciso, todo final de aula, depois eu volto ali novamente, tá? Agradecer a WAR Autopeças, nosso parceiro, porque a gente sempre faz as nossas lives, a aula, a gente sempre, 2 vezes, 3 vezes ao ano, um workshop de comunicação e inteligência comportamental, onde abrange tudo sobre comunicação, gratuito, para dar oportunidades a quem não pode, tá pagando um treinamento. Então, a gente tem alguns parceiros onde a gente agradece, porque é logística, é material didático. Isso é muito caro, parece que não. O tempo de você montar toda uma estratégia, uma aula, porque cada caso é um caso, para quem, é direcionado a quem e para quem, entendeu? Então, e a gente precisa de parceiros. E eu tenho aqui a WR do Peste de Guaratinguetá, que é o nosso parceiro, sempre esteve com a gente. Já uns 2 a 3 anos. E lá tem tudo que você quer para o seu automóvel, para a tua moto, sabe? É só ligar, pedir que entrega no conforto da tua casa. Pode ter certeza. E é bem rápido, tá? Vale Paraíba todo, o litoral norte, então tem tudo. E em breve, eles vão estar em Pindamonhangaba, uma outra unidade. Então é wrautopeças.com.br. E ou agora, uma outra coisa, antes de eu passar aquilo ali, que vai ser muito legal também para vocês, para a gente finalizar, o Vale Mais Podcast, do Douglas Lopes, na qual eu faço parte da parte comercial. Gente, que legal! Quem não conhece, vai aí, olha, eu vou só repetir para vocês, Vale Mais Podcast. Senta lá no YouTube, toda terça-feira, ao vivo. O que vai acontecer no dia 6 de maio, que é a semana que antecede o domingo do Dia das Mães? Nós vamos sortear muito prêmios, mas muito prêmios. Vai ter algumas urnas em Lorena, na cidade de Lorena, Guaratinguetá, acho que é Cachoeira de Cruzeiro. Você vai lá, preenche, você não precisa ir à loja comprar não, tá? Depois Vale Mais Podcast, nós vamos divulgar quais são as lojas, quais são esses prêmios para vocês, tá? Vocês podem ir preencher gratuitamente, não precisa entrar à loja, você não precisa comprar. Você pode ir lá preencher o teu cupom, colocar o nome da tua mamãe, certo? Que você quer homenagear, ou a pessoa que você queira homenagear. Às vezes a gente fala mamãe, gente, pelo fato de ser o Dia das Mães, mas tem muitas pessoas que não têm a tua mamãe, mas tem a tua avó, tá? Que ficou, uma outra pessoa na qual você considera muito. Então tem isso, é lógico que não vai colocar uma criança uma menina de 15 anos que não é mãe. Acho que todo mundo aqui entendeu o que eu quis dizer, certo? Por que eu estou falando isso? Que nem o caso do cadastro, que eu passei na outra live. Porque às vezes a gente fala isso, tem pessoas que falam, é mulher, então eu vou pôr. Não, é Dia das Mães. Bom, então você vai poder preencher. Em Lorena vai ter, olha, eu já posso passar um spoiler aqui mais ou menos do que eu sei. Em Lorena, a Óticas Maçã Verde vai ter um óculos. O restaurante Três Garças, Grau, vai dar um rodízio de carne para a mamãe com direito ao acompanhante. O que é bom nisso? Eu pensei, mas eu tenho os filhos aqui, é o dia dela. Então deixa ela ir lá com o maridão, com o namorado, seja lá o que for. É o dia dela. Ela leva quem ela quiser. Mas regra é regra. Com direito ao acompanhante. A Batagine, não faz parte da minha área, mas estou fazendo aqui. Batagine vai ter um voucher lá para você consumir lá, não sei de quanto lá. Tem salgados. A gente vai ter muito brinde.
muito brinde, sabe? Então, vale a pena, tá? Então, começa, quem for de Lorena, essa região todinha aí, tá? A mamãe vai ganhar muito prêmio. Então, tem muito. Isso aqui eu só falei agora para falar, mas a gente vai começar e eu vou divulgar na minha página também, não vai ficar só na página do Vale Mais Podcast, tá bom? É o mínimo que a gente precisa fazer para as nossas mamães, né? Eu, infelizmente, não tenho a minha. Eu não posso participar, né? Mas que pena. Então, né? Mas bora lá, vamos ver. Aqui, ó. Eu vou passar um exercício aqui para vocês. Não é um exercício, ó. Gente. Falei que eu tô com 2 notas aqui, né? Um aqui, outro ali. Por causa de olha que legal, tá? Porque estava fechado. Esse exercício aqui é muito legal. Se vocês quiserem, vocês pegam toda a live, eu sempre passo um, porque é exatamente aquilo que eu tenho. Eu tenho um caderno meu, onde eu anoto tudo, eu faço tudo, e a gente precisa escrever. Já falei isso, sempre escrever. É aquilo para a gente poder memorizar tudo, não é no computador, não, tá? Um exercício prático e curto, tá? Para aplicar no dia a dia. Como que chama? Na selva da opinião, tá? Esse exercício é a pausa de ouro antes de opinar. A pausa de ouro antes de opinar. Antes da gente dar qualquer pitaco, opinião para o outro, vamos embora lá a gente fazer esse exercício durante o dia. Eu, como falei para vocês, estou num processo de desenvolvimento, aprendi muito. É lógico que o F de vez em quando aparece aqui na mente. Ai, que vontade de mandar para... Entendeu? Não nego, entendeu? Já fui muito ansiosa de responder. Hoje não mais. Respiro fundo, vontade de sim, tem. Opa, quem não tem? Então, ok, faço o que eu mando, faço o que eu faço, tá? Exercício, a pausa de ouro antes de opinar, antes de dar o pitaco na vida dos outros, tá? A dinâmica é o seguinte, tá? Ao se deparar, é tudo mais ou menos aquilo que nós falamos lá no início, tá? Ao se deparar com uma opinião diferente da sua, seja em uma conversa, em um comentário online, ou até mesmo um pensamento que surge na sua mente, antes de qualquer reação, de discordar, de argumentar, entendeu? De você julgar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos para essa regrinha aqui, tá? Eles são uma pequena pausa. Gente, vai por mim. Se eu, que era uma pessoa super ansiosa, super 220, quem convive comigo sabe quem não era, hoje quem eu sou. Eu consegui, por que você, criatura de Deus, não vai conseguir? Opa, lógico que vai. Ou você vai. Nossa, hoje eu estou bem tranquila. Você se estressa. Tem vontade? Tem. Eu já passo. Olha, bora lá. Essa pausa pode durar apenas alguns segundos, mas nesse mesmo tempo façam 3 perguntas para si mesmo. Gente, faça, vai, por mim. Primeira, qual a intenção por trás dessa opinião? Tá, eu coloquei essas coisas aqui porque tá certo. Tente enxergar além das palavras. O que essa pessoa realmente quer te comunicar? Qual a necessidade pode estar por trás dessa visão dessa pessoa? Você fala, mas às vezes eu estou conversando com a pessoa, não dá, e naquele momento dá. Dá tempo de você, vou tomar uma água, dá tempo de você dizer, vou ao banheiro, dá. Se você quiser, dá. Se você não quiser discorde em nenhum sentido, dá. Estava conversando com o fulano, então, na internet, no computador, no celular, caiu.
antes de você responder. Dá. A 2, existe alguma verdade ou ponto válido nessa perspectiva, mesmo que eu não concorde totalmente? Tem alguma verdade? Será que a pessoa está realmente, será que a pessoa não está realmente certa? Às vezes é difícil a gente concordar com as pessoas, quando a gente tem um ponto de vista ali, né? Às vezes é bem difícil mesmo, é desafiador. A gente tem que, para alguns, hoje para mim eu não tenho mais esse problema, eu já tive. Sinceramente eu já tive. Se eu for concordar com ela agora, ou com ele, seja lá com quem for, seja lá, eu ia achar que nossa, está ficando para trás. Imagina se eu ia dar meu braço a torcer. Mas hoje não. Hoje eu torço para eu poder aprender com quem estiver do meu lado. Hoje eu torço para poder ouvir mais quem está ali. Aí eu fico, sabe? Adoro quando eu levo algum tipo de bronca, porque eu deveria ter feito alguma coisa que era o correto, eu fiz errado. Aí, tudo isso eu falei antigamente, aceitava? Claro, acho que não. Eu falava, quem essa pessoa pensa que é, porque está querendo me dar lição de moral? Hoje não, hoje eu gosto, porque aí você vai dormir e vai, putz, essa pessoa tem razão. Mas tudo isso, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vai por mim. É praticando. Se a gente não praticar, a gente não vai conseguir. Ah, vai sofrer, eu vou sofrer. Pois hoje eu não sofro mais em a pessoa discordar comigo. Outra, que eu falei, né? Existe alguma verdade ou ponto válido nessa perspectiva, certo? Minha reação imediata é útil para a situação, para essa nossa conexão. Minha reação imediata é útil para a situação e para a nossa conexão. Então, eu tenho uma reação imediata, que eu falei lá no início, vai lá no banheiro, né? Essa discordância vai construir ou destruir? Tá? De repente eu tenho uma reação ali, o que pode acontecer? Eu vou construir alguma coisa boa, o outro talvez vai entender, ou eu vou destruir alguma coisa, tá? Vai trazer mais clareza ou mais conflito? Aí você vai falar, mas tudo isso numa pergunta só, num dia só, num momento só, de uma conversa, quando você começar a praticar, tá? Vai trazer mais clareza, vai proteger minha paz interior? Se você, tá? Se você vê que tudo isso daí, vê que é importante, você vai começar a colocar em prática. Depois dessa breve pausa e dessas perguntas, escolha uma resposta com mais consciência. Você ainda pode discordar, mas sua abordagem será provavelmente mais calma, curiosa, pode deixar outra, e focada em entender, em vez de apenas em vencer uma discussão. É verdade, gente? Então, quando você começa a aprender, você começa a praticar isso, no início, para mim, foi muito desafiador, foi muito difícil, pelo gênio que eu sempre tive. Hoje ainda eu tenho. Aquelas coisas lá em cima que eu falei, questão de opinar, de você estar numa mesa, de eu não aceitar princípios e valores de pessoas, eu não vou nem opinar. Eu levanto, é lógico, se eu estiver com o chefe, com o líder, eu não vou levantar. Eu vou sair, mas eu simplesmente saio, tá? Então, tá aqui. Por que isso é importante? Certo? Estou falando com vocês que, tá? Por que isso é importante? Vivemos em um mundo onde as opiniões divergem e muitas vezes isso gera atrito e desgaste emocional. Ao praticarmos essa pausa de ouro, que é o nome que está ali, tá? Nos damos a chance de responder em vez de apenas reagir. Então, ao invés de a gente gritar, a gente vai responder com mais calma. Protegemos nossa empatia, porque nos esforçamos para compreender o outro, mesmo quando não concordamos. Olha, e acredite,
essa pequena mudança pode trazer mais leveza e tranquilidade para todas as áreas da nossa vida. Pode ter certeza no nosso relacionamento, no nosso trabalho, na nossa interação, no mundo online. Gente, muda o comportamento, muda, a tua paz muda, o teu sossego muda, você é que muda. O outro às vezes não muda, não. Talvez não vai nem te entender. Entendeu? Mas aí você vai... Respira antes, respira. Aqui, eu coloquei isso, experimente isso hoje. Na próxima vez que uma opinião diferente surgir, respire fundo. Façam essas 3 perguntas. Observe a diferença em pequena pausa pode fazer. Você vai ver que uma pequena pausa vai fazer toda a diferença. Não acredito. Principalmente no exemplo que eu dei de hoje cedo, 6 horas da manhã, você receber um WhatsApp daquele, entendeu? Então, é muito desafiador. O objetivo não é sempre concordar, tá, gente? Mas sim interagir com mais respeito e compreensão com o outro. Então, a gente não precisa concordar com a opinião de ninguém, a gente precisa tomar cuidado. Às vezes a gente está aqui na foto que eu coloquei lá na divulgação do pôster ali, o rapaz, né, ele está ali pensando, o cérebro da gente está aqui atrás, assim, tipo assim, eu estou olhando aqui no computador, o que eu vou falar para essa criatura? O que eu vou falar para essa pessoa que está me ofendendo? O que eu vou falar com essa pessoa que está discordando de mim, eu sabendo que eu estou correto, e quer que a opinião dessa pessoa prevaleça? Então, a gente tem que manter o respeito, tem que se dar o respeito, tem que colocar o limite. Então, é só assim a gente vai aprendendo. E vão aprendendo um com o outro, sempre com o outro. Então, coloque-se, faça esse trabalho diário para ver que realmente é desafiador, mas nos tranquiliza. Pode ter certeza que nos tranquiliza. Às vezes você fica engasgada, às vezes você fica aborrecido. Poxa, nós somos humanos. Eu, principalmente, estou num processo, como eu falei lá em cima, tem pessoas, pelo fato de eu não ter feito uma coisa que a pessoa queria, eu recebi aquilo. O que adianta você fazer suas aulas, suas lives, se você não faz o que a gente está pedindo? Lá você fala uma coisa que está praticando outra. Porque eu estou em processo. Eu estou em processo de desenvolvimento. Eu não sou obrigada a fazer tudo que as pessoas querem a partir do momento que não compete a mim. Se não compete a mim, não diz respeito a mim, não valia a pena. Entendeu? Ah, valeu a pena escutar isso? Valeu. Aí a pessoa entendeu a resposta que eu dei. Estou em processo. Eu posso dizer não, eu posso discordar, sim. Com respeito, eu só falei. Então, gente, é isso. Eu estava, né, vamos ver da aula, pensando o que eu ia fazer. Eu acho, quem acha não acha nada, eu sempre falo isso do CDB. Quem acha não acha nada, mas é verdade. Alguém pode concordar comigo ou discordar. Quando a gente fala eu acho, né? Eu acho, não, é certeza. Você vai fazer 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu vou tentar achar esse vídeo aí, se ele já não... Sabe aquilo quando a gente fala assim para as pessoas, coloca isso na cabeça de vocês, eu acho. Tá? Eu acho. Quem acha não acha porcaria nenhuma. Se o médico fala para você, dando exemplo, tá? Eu acho que essa gripe é porque você... Se ele não tem certeza, esse eu acho dele não é válido para porcaria nenhuma. Então, nós, eu, quando nós falamos eu acho, coloca isso na cabeça, corta a palavra eu acho, fala, peraí um pouquinho, eu não acho não. Mas isso é mania, né? É que nem o do né? É a mania que as pessoas têm de falar eu acho, eu também falo isso, eu acho que eu vou, eu acho isso aqui. A gente está falando em outro contexto. Quando se fala assim, eu acho, ponto. Você pode até brincar com o teu colega. Quer dizer, depende do colega, né? Porque tem gente que é no mau humor, parece que levanta de mau humor, dorme de mau humor, né? É uma patada só. Pode fazer, criatura,
Você tem certeza ou você acha? Porque se você acha, eu não vou confiar, não. Aí eu acho que não vai chover. Ou vai chover ou não vai chover. Na brincadeira, a gente sempre diz, meteorologia, a previsão, o nome já diz, é uma previsão, certo? Então, lembre-se disso. Toda vez que alguém falar alguma coisa para você, aí eu acho, se o próprio médico, onde você for, depois da outra live eu vou falar, quando eu tive que suspender minha live, pelo fato que aconteceu semana passada comigo, e eu estava no hospital, e coitadinho. Né? Então, quando um médico falar para você assim, olha, eu acho que esse problema seu pode ser, vamos supor, uma virose, que tudo é virose, né? Não sei como o pessoal se forma, sinceramente. Peraí, você acha ou é? Aí você pega a pessoa, responde. Sabe, então tem essa pessoa. Então, na próxima live que eu for fazer, vai entrar algumas coisas disso, e eu vou fazer essa live, que para todo mundo vai falar, que besteira, mas vai ser um conteúdo tão grande sobre, eu não tenho certeza, eu ia falar, achei, eu não tenho certeza sobre empatia, porque não é só se colocar, que belezinha, se colocar no lugar do outro. O outro bateu o carro, poxa, ele está tão triste lá, vamos lá consolar, você tem que se colocar no lugar dele. Você bateu o teu carro para saber como é que ele está se sentindo? Você fala, nossa, mas isso é muito radical. O outro, perdão, graças a Deus, nossa, isso é uma coisa que a gente até me fala, mas até me arrepia, mas é a realidade. É ruim falar isso, então não está. Fulano, a pessoa perdeu um filho. Deus Pai, Deus me... se colocar a pessoa está dizendo, você perdeu o teu? Você sabe o sentimento que é realmente para você? Você precisa ter empatia, ela está sofrendo. Está sofrendo, sim, um sofrimento. Está triste, a gente sabe o que é uma tristeza. Mas o fundo daquela tristeza, você não tem como saber. Porque você não passou por aquilo. Esse processo você não passou. Você só sabe o que é triste. Você sabe o que é uma tristeza. Você sabe o que é você chorar. Você sabe. Agora, quem perdeu o papai, quem perdeu a mamãe, quem perdeu o irmão, perdeu alguma coisa, o outro também, você sabe o que é. Porque você já passou por essa dor. Aí eu posso dizer, nossa, a gente precisa ser mais empático, ter mais um pouquinho de empatia. Essa dor não é fácil. Porque você sabe como foi essa dor. Você que é mulher, vamos lá. Nossa, as coisas vão estendendo aqui, né? Você que é mulher, olha a diferença que é. Bem, cada um tem um gosto, né? Uns gostam de médicos, ginecologistas, homens. Tudo bem, gente. Eu sei dos meus, foram médicos dos meus filhos, mas bora lá. Concorde comigo. Eu tenho certeza que aí não vai ter opinião ao contrário, não. O médico, homem, médico, sabe o que é, ou qualquer outro homem, sabe o que é uma cólica menstrual se ele nunca teve. Sabe o que os homens falam? Dor de barriga. Tá. Ele nunca teve uma cólica menstrual. As mulheres sabem, a médica nossa, sabe o que é uma cólica menstrual. O médico, ele pode imaginar que todo mundo está ali, mas ele nunca teve, ele teve uma dor de barriga. Dor de barriga é uma coisa, cólica menstrual é outra. Nós mulheres sabemos disso. Então, eu vou ser empática com você, eu vou ter empatia com você sim, se você está tendo uma cólica menstrual. Por quê? Porque eu já tive. Por exemplo, hoje eu não tenho mais, desde os 40 anos, quando eu tirei o útero. Mas eu tinha cólica, se a minha irmã tinha de ter que tomar injeção. Mas eu sei o que é essa cólica. Mas o namorado, o marido, que dó, que mozinho, isso aqui não sabe.
Então, gente, sabe, são esses exemplos bobinhos que parecem serem bobos, mas quando você está numa conversa, entendeu? Aí diz, não, peraí, você não sabe não. Aí você tem mais empatia, porque quem teve cólica renal? Eu já tive cólicas renais insuportáveis. Quem teve, fala a mesma, e dor de ouvido, né? Fala a mesma coisa que eu sempre falo. Cólica renal e dor de ouvido, a vontade de você enfiar a cabeça da privada da descarga. E quem não teve, não vai saber o que é. Como eu jamais vou saber o que é dor de um parto. Porque eu tive 3 filhos. E os meus 3 filhos foram cesárea. Quem é mamãe aí teve cesárea, sabe também a dor que é, o sacrifício que é você ter filho, a recuperação. Mas a dor do parto, a dor do parto amanhã ela está bem, toma bem uma ova. Dizem que os órgãos têm que voltar todo ao seu lugar, entendeu? Aí eu vou ter empatia, tadinho, porque eu tive meu. Não, eu nunca tive o normal, então eu não sei. Sabe, eu sei o que é. Eu sei o que é carregar. Eu sei o que é sentir. Né? Mas a dor. Então é sobre isso, gente. Então, quando a gente fala sobre empatia com o outro, por isso que eu vou tentar fazer essa live com vários exemplos. Sabe por quê? Porque quando a gente está numa rodinha, conversando, dialogando com outras pessoas, num bate-papo, sai certos assuntos, certas coisas, ou tiver alguém acima de você, presta bem atenção no que eu estou falando. Quando você tiver alguma pessoa que estiver bem acima de você e falar sobre certas coisas, querer ser, sabe, paciência com você, mas eu tenho mais empatia, você precisa ser mais, você pare e pensa qual é a situação daquela pessoa para que aquele outro está falando. Aí você dá uma cortada. Entendeu? É isso. Vou marcar. Hoje é quarta-feira. Teve uma pessoa que falou para mim que tinha futebol. Sei lá. Depois sempre eu vejo também, graças a Deus, né? Depois quando eu sempre vejo lá, tem lá 267 visualizações, não sei quantas pessoas, a WhatsApp que eu recebi no dia seguinte, um agradecendo, outro falando, isso é muito bom, certo? É muito bom. Para mim não tem preço. Mas então é isso. Eu acho, aí, gente, não, cuidado com, eu acho. Vai entrar todas essas coisinhas ali. Não sei nem como é que eu vou fazer a chamada disso daí, porque eu vou colocar do eu acho, do mas, talvez, eu acho, mas talvez. Sabe por quê? Só repetindo para a gente finalizar e ir embora. Para quando a gente, depois que a gente aprende tudo isso, sabe, nós, quando a gente fala a gente, é muita gente. Sabe, a gente está incluindo quase todo mundo. E a pessoa pode falar, não me inclua nisso. Até isso vai entrar. Eu espero que quando eu estiver digitando, preparando a aula, eu lembre de tudo isso que eu estou falando para vocês também. Porque eu vou digitando e vou fazendo, baseado naquilo que eu aprendi. Mas muita coisa passa despercebida. O importante disso aí é porque quando a gente está num determinado local, nunca mais ninguém vai querer tentar, sabe, passar um pouquinho acima de você quando você tiver suas respostas certas e quando você puder responder certo para outra pessoa. Não com agressão, sabe, no momento certo, como a gente falou desde lá do início. Então, é válido para isso. Por isso que é bom aprender, a gente aprender, eu aprender com vocês, vocês aprenderem comigo, eu aprender com o meu mentor lá, e assim a gente foi passando. Para quando a gente, nunca mais, a gente colocar na sua cabeça, eu nunca mais quero passar por essa saia justa que eu passei. E sabe por que eu estou falando isso, para finalizar? Tudo isso, porque eu passei por tudo isso.
Eu não desejo que passem. Agora, dependendo das respostas, a opinião que eu preciso dar, agora eu penso muito. Mas e quando eu vou dar, você pode ter certeza, vai ser eu vou tentar acertar o meio ali. Ou senão eu me calo e saio de fininho. Sabe? Mas se precisar, aí sim. Por quê? Porque eu fui aprendendo com o outro. Eu fui aprendendo, e aí eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo o que é, o que eu desejo, entendeu? É poder passar aquilo que eu aprendi, que para mim foi muito bom para o outro. O propósito meu é esse. É poder dividir. Porque você tira todo esse tempo para poder passar para o outro. Para eu poder, para você receber no dia seguinte um WhatsApp só falando, nossa, que legal, gostei, ou um aluno lá, quando a gente faz gratuito, geralmente é quando a gente faz também muito gratuito. Nossa, que bom, estou colocando em prática tudo que você falou. Nossa, você acorda de manhã com uma pessoa, nossa, obrigada, viu? Isso não tem preço, entendeu? Mas, para lá... Gente, aqui não aparece. Aí depois, quando eu vou ver... Helene Zanini. Elza Finati. Boa noite. Boa noite, gente. Então, é isso. Semana que vem eu vou estar aqui novamente, assim ele permitiu. Né? E para de jogar a culpa tudo nele também, né? Porque vai que você faz uma besteira e põe a culpa no coitado. Né? Ele também não merece isso aí também, não. Tá bom? Assim, obrigada. Quem puder, começa a assistir lá do início, coloca esses exercícios que eu falei em prática, vai ver. O processo é demorado, é complicado, você vai ser levado pedrada de tudo quanto é lado, entendeu? Porque as suas mudanças... Você não vai precisar estar falando das suas mudanças, as pessoas vão perceber e as pessoas mesmo assim vão te atacar, porque não vão gostar da tua mudança, porque você tinha que se submeter ao que as pessoas queriam. E depois que você aprende a gostar de você, a te respeitar, e respeitar o outro, que é o principal, né? As coisas mudam pra gente. Fica com Deus e até a próxima, gente. Tchau.